Sejam bem-vindos a mais Between Two Shells. Eu sou Bruno Tarasco, um dos seus hosts no HC, e hoje a gente vai conversar com o Scallop, que foi qualificado aí aos 45 do segundo tempo, após a desistência do Watchdog por alguns compromissos pessoais. Vamos conversar com o Scallop? Vamos aí! Scallop, seja muito bem-vindo, mais um finalista aí do HC, bem-vindo aqui ao Between Two Shells. Se apresenta para o pessoal aí, quem que é o Scallop, o que faz, de onde vem, come. Meu nick é Scallop, né? Meu nome é Vinícius, tenho 20 anos, sou do Rio de Janeiro, estudo segurança já desde 2020, já estava na área de TI, né? Estudava programação, e aí eu encontrei o pessoal da área, né? Posso botar o microfone aqui? Claro. Eu encontrei o pessoal da área, né? Tipo a Boitatec, o pessoal que já estudava, já jogava CTF, e aí eu comecei a jogar Hack the Box com eles, comecei a jogar CTF em geral. E aí eu me interessei mais pela área de segurança, né? Eu já conhecia a área de segurança em si, mas não era, tipo, era mais hobby, né? Eu não pensava que eu ia focar nisso como carreira. E aí, quando eu comecei a jogar CTF em si, foi quando eu decidi que, tipo, eu vi que tinha um mercado ali, que tinha oportunidade, e eu decidi realmente focar naquilo. Bacana. E eu comecei a jogar o Hack the Box e o HC também, foram os dois que eu mais joguei. Boa. E você já trabalha na área de cybersecurity? O que você faz hoje? Eu trabalho na Stone, no time Bacana, de Offensive Security. bacana. Aí Não vocês é fazem... exatamente Red Team, porque o Red tem, são divididos em dois times, né? O time de Offensive Security lá. O Red Team, ele é o time que faz o Pentest, e aí tem phishing, todo tipo de, de ataque, né? Ele engloba Uhum. tudo que tem hacking. E aí o meu time, no caso que eu tô, ele não é necessariamente o Red Team, porque a gente só foca na aplicação em si, né? Então a gente chama de AppSec, mas não é AppSec, né? Uhum. Ali de desenvolvimento Vocês estão seguro. focados em quebrar o produto e não a infraestrutura da empresa. Exato, a gente foca mais na aplicação. Boa, bacana, cara. E você vê muita diferença, por exemplo, quando a gente está falando principalmente de aplicações web, por exemplo, de quando você está jogando um CTF baseado em web e quando você está fazendo os seus testes? Muita diferença. O que você acha principal diferença, assim? Eu acho que o CTF é muito bom para você pegar hard skill, né? Pode ser que, tipo, depende de qual você joga também. Se jogar um Hack the Box, por exemplo, ou, sei lá, o HC também, tipo, você vai adquirir muitas skills, você vai conhecer muita vulnerabilidade, vai conhecer muita coisa. E, assim, pelo pouco tempo de segurança ofensiva que eu tenho, porque boa parte dos meses de trabalho que eu fiz foram no Blue Team também. Então, assim, do tempo de segurança ofensiva que eu tenho, é bem diferente, né? É bem diferente, mas é reaproveitamento de conhecimento. Então, tipo, o CTF você vai aprender muita coisa ali que você vai com certeza reutilizar, porque é hacking, né? Tipo, é conhecimento, mas é um pouco diferente, sim, tipo, a questão ali do ambiente, assim, em si. Tem coisas que você não pode fazer, é, às vezes as vulnerabilidades, tipo, o CTF a gente foca muito em pegar RCE, né? Vulnerabilidades que levem a RCE para pegar shell e routar. Mas Exato. no pentest não necessariamente você vai pegar um RCE. Às vezes você vai pegar, sei lá, um account takeover, É. uma vulnerabilidade que no CTF é inútil, mas no pentest tem um valor. Ou no bug bounty, por exemplo, também tem um valor, porque é uma quebra de segurança ali. Só que no CTF ninguém liga para um account takeover, por exemplo, né? Tipo, é uma consequência para tu pegar RCE depois. Ótimo, ótimo. O objetivo final acaba sendo diferente quando você está nesses dois ambientes, né? Fora que tem também o relatório, então assim, é, é diferente, mas é hacking, é segurança, então é um jeito ótimo de aprender a jogar CTF, na minha opinião. Bacana. E você conheceu o HC através do pessoal da Boitatec? Não, na verdade não. Eu conheci o HC, eu já conhecia CTF, a área de CTF, né, a cena de CTF, tem o CTF BR, que é uma comunidade é, uma comunidade que comunidade de CTF.
do Brasil. E Boa. aí, tipo, uma vez eles fizeram uma live de uma competição idêntica ao HC. Só que eram com times brasileiros, conhecidos, assim. Então tinha lá, pra quem vai conhecer, tinha lá, tipo. Tinha os times brasileiros de CTF, né? Eu não vou citar os nomes dos times, mas tinham vários times lá. E aí, tipo, nessa live, o GNX, né, que é o cara que era responsável pelo CTF-BR, ele comentou do HC, né? Ele falou assim: ah, tem esse pessoal aqui lá que eles fazem o HC, vão lá dar uma moral pra eles. E aí eu conheci o HC por isso, né? Nessa época. Eu já conheci o Rincon, mas não acompanhava as lives dele. Aí eu conheci nessa época, joguei, mas assim, nessa época foi quando eu comecei a jogar Hack the Box, então o meu conhecimento era bem iniciante, então eu não tinha medo de participar, né? Porque, tipo, meu conhecimento era muito iniciante, muito básico. E você jogou muito a primeira versão do HC, né? Ou você já começou na primeira temporada, já no novo formato? Não, eu joguei antes sim, só que eu não participava da final. Uma vez, inclusive, eu ganhei, só que, pra você ter uma noção, nessa época, tipo, quando você ganhava a semifinal, porque nessa época era semifinal, né? Aham. Você ganhava a semifinal e você ia pra final, não tinha uma validação se o jogador realmente ia jogar. Então eu ganhei a semifinal, fiquei entre os 10 da semifinal, e quando fui pra final, ficou com menos uma pessoa. Porque eles não pegavam, você não vai jogar, então a gente vai pegar o próximo. Não tinha isso. Então ficou com Aham. menos um, sacou? E aí, tipo, aí depois eu nunca mais, tipo, se eu não fosse jogar, eu não nem submetia flag, pra não ficar com isso, né? Aham, entendi. Porque eu tinha medo de jogar e, vou passar vergonha, não sei o quê. Aí, tipo, com o tempo eu fui jogando e fui perdendo isso. Tanto é que da última vez eu joguei muito e só perdi, né? Quantas quantas qualificatórias você jogou? Quase todas? Essa agora, das 10, Isso, é, umas 5. umas 5. 5 ou 6, é. E você se qualificou em quantas mesmo? Pra semifinal? Qualificatórias, você disse, né? Isso. Qualificatórias, eu acho que eu me qualifiquei em quase todas que eu joguei nas qualificatórias. Caramba, bacana. E aí, conta pra gente, agora que você se qualificou aí pra final, como é que foi que a gente te avisou lá? Falou, pô, Scallop, o primeiro colocado da sua edição aí não vai poder participar da final e agora a vaga é sua. Como é que você se sentiu? Eu fiquei feliz, né? Apesar de não ter sido. Eu não ter ganhado diretamente, mas Cara, eu me fiquei segundo feliz. lugar é segundo lugar, cara. Tem É, gente que ficou pra trás e tem gente não, que nem sim, qualificou. com certeza. Eu também tive um problema muito sério com não conseguir focar nas finais, né? Tipo, eu não conseguia focar de jeito nenhum. O que Eu que ficava você muito acha que falou ali? desfocado. E aí, tipo, teve final, no caso, semifinal, no caso, nessa vez. Que eu poderia ter ganhado, tipo, acredito que eu realmente poderia ter ganhado, mas por eu ter ficado muito desconcentrado, muito nervoso, eu não consegui ganhar. Então, assim, eu acho que foi uma oportunidade. E eu fiquei feliz, claro, mas eu acho que eu preferia ter ganhado na semifinal em si, né? Não tem essa, não tem essa, cara. Qualificou, tá ótimo, cara, tá ótimo. E você acha que essa sua distração, assim, essa falta de foco, você acha que é por algum motivo específico ou ainda não sabe? Não, eu acho que é de mim mesmo, mas eu trabalho pra mudar isso, né? Tipo, eu tô sempre tentando mudar, é claro, tipo, é de pessoa pra pessoa. Tem gente que vai ficar mais Uhum, nervoso, tem gente que vai lidar tranquilamente. uhum. É É de pessoa. nervosismo. É de pessoa mesmo. Quando você tá jogando, tava jogando as semifinais, você tava escutando o streaming, tava vendo o broadcast, como é que tava? Algumas eu vi e algumas não. Às Ah, vezes, boa. aí tinha algumas que eu pegava para assistir, aí parava depois no meio e focava, né? Boa. Tipo a do Log4j lá, eu lembro que da máquina do Log4j eu peguei, aí ia assistir, aí depois parava e, tipo, mutava, né? Aham. Então. E a gente viu que durante algumas semifinais que você tinha qualificado, você saía no meio da competição, era revolta com você mesmo, era falta de Velho. foco, o que que É. era? Cara, é.
É isso aí, tipo, desistia. Falava, Boa. não dá mais. Tipo, eu também só saía faltando 10 minutos, né? Minha defesa. Eu saía faltando uns 10 minutos. Falava, não tem A mais o que gente vai colocar fazer. o tira-teima aqui, hein, cara. Uns 10 minutos. Pode ter sido uma vez só que eu saí mais tempo. Mas geralmente era 10 minutos. E, e agora na final não tem desculpa. A gente vai trancar vocês É, lá na sala, só vai sair de lá quando acabar, hein? Vai ter de que boa. jogar. Claro, De beleza. boa? Sim, sim. Boa. E aí, qual que é a sua expectativa para a final? Tá nervoso? Tá estudando um pouco mais? Como é que tá esse sentimento aí? Tô estudando bastante. Acho que tá bem concorrido aí. Tem bastante gente que manja bastante aí. Mas é isso, vou dar meu melhor. Tô ansioso pra encontrar o pessoal na final aí, acho que vai ser legal. Vai ter muita gente de fora também, né? Então, Sim, sim. Tem 4 competidores, se eu não me engano, são de fora. E vamos ver o que vai dar, né? Tem uns competidores muito bons aí, mas assim, a chance é igual para todo mundo, cara. Acho que o importante é vocês se divertirem, aproveitarem esse tempo aí que vocês têm. Vai ser uma experiência nova, né? Eu acho que nunca teve assim um CTF onde todo mundo fica assistindo um evento de CTF para mostrar para a galera o que vocês estão fazendo. Acho que vai ser uma oportunidade bacana, cara. O que você acha? eu acho que vai ser uma oportunidade legal. Assim como foi pra mim, né? Começar no. Eu falei, né, que eu comecei no. Tipo, comecei no hacking, mais por conta da comunidade mesmo, por conta do Hack the Box, por conta do HC também. Tipo, eu comecei jogando Hack the Box com o HC. Não tanto, né? Eu jogava porque a frequência, tipo, nem era tanta de ter máquina, mas tipo, com certeza foi um auxílio ali. E eu acho que essas cenas, assim, sempre motivam a pessoa, sempre ajudam, de alguma forma. Ótimo. Seja na máquina, ou sei lá. Boa. Falando de cena, de comunidade, você tem alguma dica para quem está querendo entrar no mercado de cybersecurity, para quem quer conhecer um pouco mais de hacking, quem quer jogar CTF? Alguma dica para o pessoal? Para entrar no mercado de cybersecurity, na verdade, eu acho que não é tão difícil. Antes de eu começar a trabalhar, eu achava que era bem difícil, porque você não trabalha, então você está ali, pô, como é que eu vou ser contratado e tal. Mas, assim, networking é muito importante mesmo. Tipo, basicamente, todo o pessoal que eu conheço que trabalha foi networking, foi indicação. Eu também fui. Então, acho que networking é muito importante na área. Pode ser que tenha muita gente que tenha problema com isso, né? Porque em hacking a gente tem muita gente que é antissocial, muita gente que tem problema de se comunicar e tal. Mas, cara, tem que dar um jeito de tentar, pelo menos, se comunicar com alguém, fazer uma amizade, ter pelo menos uma pessoa ali. Sair da jaula, E, né? é, sair da jaula, entra lá na comunidade, a Boitatech, tem aí, tipo, o Discord da Boitatech, do HC, tenta se comunicar com a galera, da Hacking Sport, no caso, né? Tenta se comunicar com a galera e, tipo, uma hora eles vão ver que você tá se esforçando, que você tá dando o seu melhor. Eu mesmo já indiquei pessoas, né, para outra empresa que eu tava, porque eu vi que a pessoa tava se esforçando, eu vi, pô, eu tenho essa oportunidade de indicar, então, e ela tá se esforçando, não tem por que não. E, tipo, criar um blog, tipo, fazer os seus posts lá, se você realmente não tem como ter um networking, tenta mostrar o seu conhecimento, né? Cria o Boa. blog, coloca o seu um write-up, post, artigo, qualquer coisa. Perfil do Hack LinkedIn the também, né, Box. cara? LinkedIn, tem vários jeitos aí. Boa, bacana. E alguma mensagem final aí para quem está assistindo o HC, para quem está assistindo o Between Two Shells aqui hoje? Torçam por mim aí. Vamos lá, tô ansioso pra final. Espero que a galera vá lá participar ou assista pela Twitch, não sei como é que vai funcionar, mas é isso aí. Vai ser transmitido pela Twitch, pelo YouTube também. A gente vai transmitir no Facebook também. Né? Aonde dá para streamar, a gente vai streamar tudo isso, cara. Pode Legal. ficar tranquilo. Então, E só para. Você ia falar mais alguma coisa? Desculpa. não. Boa. Você ia perguntar das ferramentas, né? Isso, a gente esqueceu de falar disso daí. Ferramentas. O que você considera aí essencial? O que você recomenda aí pro pessoal?
Acho que minhas top 5 ferramentas que eu mais utilizo, Nmap, vai, primeiro. Tipo, muita gente. A razão pra eu não colocar o Mesh Scan ou o Rush Scan é porque depende do tipo de ambiente que você tá testando, né? Então, tipo, sei lá, se você tá fazendo um pentest interno ali, você não vai rodar um Mesh Scan porque pode ser que você derrube a infra, né? Pelo número de threads que ele usa, o número de pacote que ele envia. Então, assim, geralmente eu coloco o Nmap porque é o que eu mais utilizo. Vai, primeiro. Segundo, um de fuzzing, Fuff. O Fuff ou o Ferox Buster também é muito bom. O Ferox Buster ele é recursivo, ele é em Rust, ele é bem rápido, tem outras features ali. Acho que esses dois são os que eu mais utilizo assim para fuzzing. Sei lá, Burp. O Burp é muito bom. Apesar de que eu só uso o Repeater quase. Eu não uso muito ali, muita coisa do Burp, plugin, essas coisas. Comunidade, É, na edição da comunidade ou edição do Celesium? pior que eu tenho o Professional ali da empresa. Ó, aí é vida. Mas antes eu usava o Community mesmo. Porque eu só Boa. usava o Repeater, basicamente, então não tinha por que. Então, não precisa É, reinventar a roda. não tinha por que usar o craqueado. Pi! É, o cracked. E, e cara, tem até um negócio que a gente tem que falar para a comunidade, que teve uma edição lá que seu nick apareceu como Scallop, vírgula, kkk, again, kkkk. E aí muita gente acha que foi uma zoeira nossa contigo, mas foi você que mandou o nick assim, não foi? Fui eu. Eu botava umas coisas pra trollar mesmo. Botava a imagem do Cadu, a foto do Cadu, a foto dos outros, o nick diferente. E na sua opinião, Cadu tem que platinar ou não tem que platinar? Eu acho que ele tem que platinar, cara. Eu acho que ele tem que platinar, hein? Boa. Cadu, hashtag platina Cadu. Platina Cadu. Boa. Fechado. Scallop, brigadão aí pela sua presença aqui, brigadão por esse papo e a gente tá torcendo por você aí nessa final. O Brasil todo tá torcendo, o mundo todo tá torcendo por você e a gente se vê na final. Valeu, obrigado. A Brigadão. gente se vê na final aí. Até. Até. E esse foi mais um Between Two Shells, agora com Scallop. Se você gostou dessa entrevista aqui, deixa seu like, seu comentário, siga as nossas redes sociais e a gente se vê no próximo Between Two Shells. Até mais.